Seu filho sabe o que tem que fazer, mas quando tenta parece que sai tudo atrapalhado. Ele tropeça facilmente, ele derruba tudo. Ele tem dificuldade de aprender novos movimentos ou parece que ele está sempre perdido na brincadeira com as crianças. Muitos pais pensam que isso é desatenção ou que essa criança é desajeitada ou desastrada ou preguiçosa e até mesmo que ela faz isso de propósito. E pode ser que não seja nada disso. Pode ser que a tua criança esteja com dificuldade no planejamento motor dela. Antes de explicar para você o que é isso, deixa eu te contar uma coisa. O movimento, ele não acontece por acaso. Antes que o movimento ocorra, o cérebro precisa planejar esse movimento. O que seria isso? O cérebro tem que pensar esse movimento para que então ele aconteça, para que então os músculos executem, o corpo executa isso. E aí é o que a gente chama de planejamento motor. E isso acontece rapidamente no cérebro da criança, mas essa criança que faz tudo isso aí, ó, tropeça, derruba tudo facilmente, é bem desajeitada, é uma criança que evidencia uma dificuldade no planejamento motor. Então, planejamento motor é a capacidade de o cérebro imaginar o movimento, organizar o corpo e então executar esse corpo. E isso é rápido que acontece essa conversa. Mas para algumas crianças isso é extremamente difícil de acontecer, por mais que ela saiba o que ela precisa fazer. O problema ali é entre essa conversa de saber o que tem que fazer e conseguir organizar o corpo para que então a execução aconteça. Então a gente vê o problema ali na execução, mas antes disso já está tendo problema. Essa comunicação entre o que eu quero, o que eu preciso, como que eu organizo o corpo e agora eu executo. E quando o planejamento da criança, o planejamento motor da criança está em baixo, em déficit, com dificuldade, algumas coisas aí vão evidenciar que essa criança tem um problema nessa área psicomotora. Como, por exemplo, uma criança que pode demorar muito mais para aprender a andar de bicicleta, ela tem dificuldade de imitar movimentos, é uma criança também que se enrola em brincadeiras que tem sequência, como, por exemplo, a amarelinha, é uma criança que tropeça com frequência e até mesmo uma criança bem desajeitada no seu dia a dia, na autonomia diária. Então, ela até entende o que ela precisa fazer, mas a questão é como que ela organiza o corpo para que então a execução daquilo que ela precisa fazer ocorra. E antes de eu continuar explicando para vocês sobre essa questão de planejamento motor e o que você pode fazer para ajudar a sua criança, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. E aqui no meu canal eu falo como que o movimento influencia o comportamento, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Se esse conteúdo te interessa e te ajuda a entender melhor a sua criança, então se inscreva no meu canal para ver esse e outros conteúdos. E se já está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like para você não se esquecer. E deixa eu te contar uma coisa que muitos pais não percebem, que muitas crianças que têm dificuldade no planejamento motor são crianças que evitam atividades físicas, que evitam brincadeiras, movimentos. E não porque ela não queira participar, não porque ela não gosta daquilo, mas é que porque para ela é muito difícil. Para o cérebro dela é muito difícil ter que participar daquilo, então é melhor ela não ir. Ou então, porque ela já está tão frustrada que ela sabe que ela não vai dar conta, que ela prefere evitar a frustração. E para o cérebro dela é como se cada brincadeira, atividade que ela vai fazer fosse algo novo para esse cérebro. Então, ela quer evitar tudo isso. Esse desgaste, essa energia que esse cérebro vai ter que colocar para então conseguir realizar. Porque ela está entendendo, ela só não está conseguindo se organizar e executar aquilo. E também pode aparecer em outras áreas. Pode ser que em outras áreas essa criança também foge. É uma criança que daí às vezes a gente pensa assim, ela está com dificuldade de aprendizagem, ela está com dificuldade cognitiva, ela não está entendendo as coisas. Não, na verdade é o planejamento motor o problema e a gente não prestou atenção. Então, por exemplo, criança que foge da escrita, pode ser uma criança com dificuldade no planejamento motor, porque concorda comigo que escrita é uma sequência que ela precisa fazer para que então a escrita ocorra. Ela pode fugir de fazer coisas do dia a dia dela. Ela pode não querer fazer esportes, porque vai exigir demais dessas questões de sequência e muito esforço esse cérebro vai ter que fazer para conseguir então organizar o corpo e executar. E ela também ainda pode fugir de outras atividades escolares,
Tudo isso porque ela está com essa dificuldade nesse planejamento motor em questões de fazer atividades que tragam sequências. Então a gente pensa isso. Todas essas atividades que têm sequência é muito difícil para essa criança com dificuldade no seu planejamento motor. Bora fatiar aqui uma coisa comum na infância, para você entender como que é complexo essa questão do planejamento motor para a criança. Vamos pensar numa criança que está subindo um escorregador. Para essa criança subir nesse escorregador, ela vai precisar segurar ali naquele escorregador, ela vai precisar fazer força nessa perna para ela subir, organizar o movimento dessa perna de forma alternada e ao mesmo tempo a mão vai subindo ali enquanto ela está subindo o escorregador. Ela depois, quando chegar lá, então ela vai ter que sentar, organizar o corpo para então ela descer escorregando e ainda tem que arrumar a perna de uma forma que ela consiga descer retinho sem bater e ela caia em pé quando ela chegar lá embaixo no escorregador e não se esborrar. Pensa que tudo isso teve uma sequência e tudo isso daí o cérebro teve que pensar para então fazer cada processinho desse. Percebe como que é complexo essa questão? Tá, Keila, mas isso tem solução? Tem o que fazer? Como que ajuda crianças que têm dificuldade nessa questão? Primeiro, tudo que eu falei para você até agora fez sentido para você? A sua criança se encaixa em todos os pontos que eu falei aqui ou na maioria deles? Primeira coisa muito importante é você ter um profissional da área motora. Leva a sua criança para fazer uma avaliação com ele para ver se realmente é essa a questão ou se não é uma outra questão aí, pode ser uma questão visual. E aí essa criança está aparecendo nessa questão aí, parece uma questão de planejamento motor e na verdade ela não está enxergando muito bem. Então, investiga primeiro. Ok, entendeu o que é? Então, a criança vai fazer lá as estimulações com o profissional da área motora, um profissional de educação física ou um psicomotricista. E é claro que você deve e pode fazer questões em casa. Ou se você não pode ainda levar no profissional da área motora e já quer começar a intervir nisso, não tem problema algum. Você pode começar a intervir nessa questão. E aí você vai até observar e você vai conseguir ver melhor se é uma questão visual ou se é realmente uma questão de dificuldade no planejamento motor. E tem solução sim para isso. Para que esse sistema funcione nessa habilidade aí, o planejamento motor da criança, você pode fazer estimulações por meio de sequências motoras, por estímulos motores, vai ajudar com que esse planejamento motor comece a melhorar. E tudo isso por meio de experiências corporais que você vai proporcionar para a sua criança. Uma bem básica que você pode fazer e não tem gasto para você a não ser o seu tempo, é levar a sua criança para brincar no parque. Todos os brinquedos lá são pensados no parque dentro do processo de desenvolvimento da criança, que ajudam a estimular o seu corpo. Então, o parque é riquíssimo nesse ambiente para trazer essas experiências corporais que essa criança precisa. Outras ideias, você pode fazer circuitos motores com coisas que você tem aí na sua casa. Você pode fazer circuitos motores com 3 atividades, 5 atividades, 6, quantas você quiser seguidas, e a criança vai ter que fazer esse percurso aí que você arrumar com coisas que você tem aí. Então você pode colocar um calçado na frente do outro, um pouquinho afastado para que ela faça um zigue-zague, ou para que ela possa ir correndo, alternando os pés por cima desse calçado, sem pisar nele, sem derrubar ele, e aí você faz devagar, porque a criança que ela é desajeitada, se você faz rápido demais, ela vai ter mais dificuldade. Então comece devagar, e conforme ela vai melhorando essa habilidade, você vai aumentando, vai estimulando para que ela faça mais rápido. Você pode pegar as cadeiras e colocar uma perto da outra para ser um túnel um pouquinho afastada, daí ela pode passar, dependendo do tamanho dela, engatinhando ou se arrastando. Se você tiver uma corda, você pode amarrar uma corda e deixar um pouquinho alto para que ela pule por cima dessa corda, ou você pode deixar essa corda esticada no chão para que ela ande ali por cima. Ou você pode colocar uma almofada na frente da outra para que ela ande por cima. Você ainda também pode colocar as cadeiras afastadas e vai servir, assim como o calçado, para fazer um zigue-zague. Você pode fazer círculos no chão usando giz, usando carvão, ou a própria corda, ou bambolê, e fazer uma amarelinha. Lembra que a criança tem dificuldade com sequência? Provavelmente uma criança que vai ter dificuldade em fazer amarelinha. Então fatia. Em vez de fazer a sequência da amarelinha, um pé, 2 pés, um pé, 2 pés, faz fechado, aberto. Ainda tá difícil, então faz tudo só fechado ou tudo só aberto. E aí você vai observando. Então a ideia do circuito motor é você fazer uma atividade seguidinha da outra. Percebeu que com coisinhas que você tem aí, dá para ajudar a sua criança e fazer um circuito
bem bacana para ela. Terceira sugestão, imitação de movimentos. Vocês podem fazer tipo a brincadeira do mestre mandou, e aí vocês, ou de espelho, da brincadeira do espelho. O mestre mandou, aí você fala para ela o que o mestre mandou ela fazer. O mestre mandou dar 3 pulos. O mestre mandou agachar, o mestre mandou imitar um leão. Ou você pode fazer de espelho, que você fica na frente da criança e você fica fazendo o movimento e ela vai te imitar. Terceira sugestão, quarta sugestão, né? Porque a primeira foi o parque, depois o circuito motor, imitação de movimentos, então agora a quarta sugestão é fazer atividades que tenham sequências, como por exemplo a amarelinha, que eu já falei que você pode fazer lá no circuito, ou você pode fazer a amarelinha simplesmente uma atividade só, então você fatia. Em vez de você começar com a amarelinha tradicional, você coloca só um círculo, e aí ela vai ter que pular de um para o outro com os 2 pés. Depois você pode colocar 2 bambolês, 2 círculos um do lado do outro, e aí ela vai pulando com as pernas afastadas. E aí você traz então um bambolê, 2 bambolês, um bambolê, 2 bambolês. Aí a criança vai pular fechado, aberto, para então você pensar em trazer um pé, 2 pés, um pé, 2 pés, entende? Que aqui a questão a dificuldade é na sequência. Então a gente vai ensinar esse cérebro. Outra atividade que tem sequência, andar de bicicleta. E outra sugestão que eu pensei e deixei aqui são jogos de copiar gestos, que é praticamente a imitação de movimentos. Mas nesses jogos de copiar gestos, você pode pegar cards que você encontra na internet de bonequinhos, palito, que estão fazendo movimentos corporais. E aí você mostra para a criança e pede para ela imitar aquele movimento ali, aquele gesto, né, que você mostrou para ela. Essas ideias que eu deixei aí para vocês ajudam o cérebro a entender como organizar esse corpo, porque lembra que o cérebro já entendeu que ele tem que fazer aquele movimento. A questão nessa dificuldade aí no planejamento motor é organizar o corpo e executar. E aí, quando a gente traz esses estímulos, essas experiências corporais, a gente está ajudando por meio dessas estimulações exatamente o cérebro a fazer isso, né, a passar do entendimento para a ação. É esse caminho aí que a gente está ajudando a criança com essas sugestões de atividades que deixei para vocês. Então, eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo que a criança não aprende movimento somente no cérebro dela, que ela precisa vivenciar nesse corpo, né? Porque não basta ela entender, ela precisa conseguir organizar e executar esse movimento. Viu como fica mais fácil quando a gente entende esses processos dentro do desenvolvimento da criança? A gente começa a entender que essa criança não é desastrada e que ela não faz isso porque ela quer, mas sim por uma dificuldade que ela está no seu desenvolvimento psicomotor. E aí, me conta nos comentários, você achava isso? Que a sua criança era desajeitada, desastrada e que ela fazia isso porque ela queria de propósito? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se conhece famílias que precisam saber sobre esse assunto, compartilhe com eles. Tenho certeza que eles vão te agradecer. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!